Olá, irmãos, amados, queridos. Prazer estar aqui novamente com vocês na Roda dos Esclarecedores, nesse modo virtual. Já estamos passando da segunda para a segunda quinzena do segundo semestre de 2023. Que coisa, hein? Estamos aqui na Roda dos Esclarecedores, perto agora de 3 anos. Você imagina uma coisa dessa? Muitas foram as realizações, né, da igreja neste primeiro semestre e temos várias outras realizações para o segundo semestre. Mas antes de falar das atividades que estão programadas, eu quero fazer referência ao domingo que passou e destacar o movimento de membros que nós tivemos. Desligamos 5 membros que nos autorizaram, né? E recebemos 19 membros, sendo 3 por batismo, 2 transferências e 14 irmãos e irmãs provenientes de igrejas de outras denominações. A maior parte delas de batistas, mas que não pertencem à Convenção Batista do Estado de São Paulo, nem à Convenção Batista Brasileira. Com esta movimentação, nós chegamos a 526 membros. Claro, nós nos alegramos com o crescimento da igreja e pelos testemunhos daqueles que estão chegando, a igreja tem sido uma bênção na vida destas pessoas e destas famílias. Eu quero acrescentar algo a essa questão da membresia. Em levantamento realizado recentemente, nós encontramos um número significativo de membros desconectados com as atividades presenciais da PIBG. Em outras palavras, há perto de 50 nomes de membros que não estão frequentando as celebrações, nem os grupos familiares, nem as ofertas dos ministérios, escola bíblica, 50+, e assim por diante. A pandemia passou e elas não retornaram. Já estamos e continuaremos agora num processo com estas pessoas visando definição. Eu peço a você que ore a este respeito e se você tem contato com algum membro, você sabe que é membro da PIBG, porém está desconectado, ajude esta pessoa quanto à definição. Posso ouvir um amém? Agora, por favor, preste atenção àquilo que está programado para as próximas semanas aqui na PIBG. O primeiro convite é da irmã Sandra Lopes para a oficina de artes de férias, todas as quartas-feiras, das 14h30 até as 17 horas, para crianças de 9 anos, adolescentes e adultos também. Acontece aqui no Salão Social da PIBG. Maiores informações você pode obter com a própria Sandra. Um outro recado importante diz respeito ao curso Introdução à Restauração da Alma. O curso é promovido pelo Ministério Rever e terá início no dia 30 de julho, sempre aos domingos, das 9 às 11h30. Nós já enviamos o link para a sua inscrição. Caso você prefira, converse com uma das pessoas responsáveis pelo Rever no final de semana e faça a sua inscrição presencialmente mesmo, tá? Você também pode ajudar divulgando este curso que tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. E se quer mais informações, aparece aqui o contato da Ildete, então escreva para ela e com certeza ela vai te ajudar. O Dia da Ação Social está se aproximando rapidamente, será no dia 5/8 e vai acontecer a partir das 8h30 da manhã e segue durante o dia todo, né? O que é que vai ser oferecido? Médicos, dentistas, profissionais da enfermagem, advogados, profissionais de RH, psicólogos, enfim, essa turma toda já tem um grupo significativo de voluntários que quer ajudar a comunidade e nas diversas áreas que estão sendo oferecidas aí. Qualquer dúvida, qualquer cooperação, você pode falar com o pastor Lúcio.
E, por favor, falando em cooperação, né, a igreja precisa de recursos para manter as suas atividades. Aparece aqui ao lado as nossas contas bancárias e também o número do Pix para você fazer a sua contribuição. Quem sabe você queira fazer isso agora mesmo. Apoio à igreja naquilo que ela realiza. Fique agora com as demais partes da Roda dos Esclarecedores. Paz do Senhor, queridos irmãos, amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos adorar o nome desse Jesus, desse Deus que é o nosso respirar. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos pertence a Ele. Cante assim comigo, ó. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus, perdido estou sem ti. Aleluia, vamos cantar mais uma vez. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus, perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
desse Deus. Diga assim comigo, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Exaltado seja esse Deus que nos ajuda contra o inimigo. Estou falando a respeito de dinheiro, dívida e finanças em nossas reflexões aqui na Roda dos Esclarecedores. Nós teremos mais 2 encontros além deste falando a respeito dessa temática. Como eu já afirmei, estou me valendo especialmente da obra do Dr. Jim para estas conversas que estamos tendo. A pergunta sobre a qual pensaremos hoje é como evitar gastos excessivos. E eu inicio resgatando uma fala do material fornecido no encontro anterior, onde nós refletimos sobre equívocos na hora de gastar. Lembra-se? Eu vou refrescar sua memória. Há pessoas que gastam dinheiro por causa de questões como tristeza, estresse, tédio, inveja, necessidades, entre aspas, ou merecimento, também entre aspas aqui. Todas estas questões estão ligadas a um mecanismo de compensação que entra em ação de muitas maneiras e de várias formas, né? E as pessoas então acabam consumindo recursos para além da conta ou recursos que nem têm, sem a preocupação de entender se é ou não da aprovação de Deus, sem a preocupação de avaliar adequadamente o orçamento, sem pensar, em muitos casos, se dá a um luxo que não resolverá muitas vezes o problema pelo qual a pessoa está passando, né? E também lá no contexto daquela reflexão eu indiquei o que pode ser feito para se evitar transtornos dessa natureza. Uma das sugestões ali foi o orçamento. Eu acredito que o orçamento é uma peça-chave
para alguém que queira desfrutar de liberdade financeira. O Dr. Jim tem um capítulo, o de número 18, onde ele apresenta o que ele chama de medidas práticas para viver bem com o orçamento. São 4, vou mencioná-las rapidamente. A primeira, procure calcular sua renda e suas despesas mensais em cada uma das categorias do orçamento. Dr. Jim sugere que o orçamento seja bem elaborado, de forma detalhada e por categorias, né? Então, você primeiro tem que descobrir qual é a sua renda líquida. É preciso ter clareza quanto a isso. E se o orçamento é familiar, qual é o valor com que cada um contribuirá? Porque a proposta é que o orçamento seja da família, quando é o caso, ok? E quais são as despesas mensais, obviamente, né? Isso precisa ser alistado com muita clareza. Dr. Jim fala de categorias. Algumas ideias do que sejam estas categorias aparecem aqui ao lado. A obra do Senhor, o dízimo e ofertas, a casa, e aí você então pode pensar na prestação da casa, você pode pensar no aluguel, na manutenção, nos acessórios que você compra, a manutenção, né? Aí está incluso muitas vezes coisas que quebram ou uma pintura que precisa ser refeita, enfim, tem muitas coisas aí. Alimentação é uma outra categoria, o carro ou transporte, outra categoria, o seguro, entretenimento e recreação, aqui entram a pizza, entra as saídas para restaurantes ou entra as saídas para, de repente, um parque. Enfim, várias coisas entram aí nesse entretenimento. Cuidados pessoais, e aí você pode pensar no vestuário, no cabelo, na unha e outras coisas mais que entram na categoria de cuidados pessoais, seus e de outros membros da família. Médico, dentista, estudos. Quando é o caso, você coloca os seus estudos, os estudos da pessoa com quem você está vivendo, dos filhos, enfim. Poupança e investimentos é um item importante para colocar aí no orçamento. E o pagamento de dívidas, caso você tenha contraído dívidas no passado, então tem uma prestação ou uma renegociação de dívida, alguma coisa assim, né? Então é importante anotar isso. E é preciso então ter clareza quanto a essas despesas. Sem isso, será impossível você fazer avaliações, remanejamentos e assim por diante. A segunda medida sugerida aí pelo Dr. Jim é: faça a revisão das entradas e saídas em seu orçamento para deixá-lo mais preciso. As coisas mudam. Às vezes você passa a ganhar mais, às vezes você obtém algum tipo de ajuda extra ou um trabalho extra, enfim. Então, as despesas também mudam. Então, é preciso fazer avaliações constantes a respeito disso. E se você não lidar de forma séria com o seu dinheiro, seja pouco ou muito, você vai entrar em enrascada. Então é preciso fazer estas avaliações, tá? Especialmente se o dinheiro é pouco. A terceira medida prática sugerida pelo Dr. Jim é: depois de montar seu orçamento, acompanhe sua renda e suas despesas, registrando cada centavo gasto ou recebido. Qual é o propósito? Verificar onde os recursos estão sendo investidos, com vistas a entender se há possibilidades de injetar mais nesta ou naquela categoria. Às vezes é o caso de eliminar categorias por um tempo, a fim de prestigiar uma outra. Quarta, valha-se de algum método que te permita monitorar seus gastos e a sua renda. Há várias possibilidades aqui. Nós em casa, eu e minha família, durante muitos anos usamos o envelope. Escrevíamos qual era a categoria no envelope, por exemplo, entretenimento e recreação, e colocávamos o dinheiro separado para este item ou para esta categoria dentro do envelope.
Ok, vamos comer uma pizza, tira o dinheiro dali. Ah, vamos dar um passeio, tira o dinheiro dali. Enfim, acabou o dinheiro? Não tem mais dinheiro para aquele mês nesta categoria. E assim sucessivamente, com todos os outros itens, tá? Uma planilha eletrônica também pode ser uma boa alternativa para aqueles que sabem mexer. Existem alguns aplicativos hoje que cumprem essa tarefa também. Você só precisa inserir as informações de acordo com a sua realidade e ir acompanhando. Não pode se perder, né? O fato de você ter um orçamento e dar a ele a atenção devida vai contribuir muito para você evitar gastos excessivos. Mas há mais. E é sobre isso que a gente vai conversar rapidamente aqui. Eu quero partir de uma passagem bíblica que está lá em Provérbios, capítulo 21, verso 17, e que diz o seguinte: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Veja também Provérbios 23, de 20 e 21. Diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Do que é que esses versículos estão falando? Certamente de gastos excessivos. E eles são resultantes de pequenas decisões que tomamos no dia a dia, sendo que muitas dessas pequenas decisões têm a ver com prazeres. Os versos que mencionei agora há pouco falam de vinho, do azeite e da carne. Muitas outras coisas podem ser acrescentadas a esta lista que geram certo prazer quando adquiridas. Por vezes, coisas que exercem tentação não são caras. E aí cede-se aquela tentação exatamente porque não são caras. O problema é que juntando uma a outra e depois a outra e a outra, dando vazão a essas pequenas tentações, pode-se acarretar um rombo significativo no orçamento e roubar a sua liberdade financeira. Então, Dr. Jim oferece alguns conselhos. Vou comentá-los rapidamente. Ele diz: não compre nada por impulso. Vamos lá? Não compre nada por impulso. Pense nisso. E você pode se blindar em relação a isso usando algumas estratégias. Por exemplo, faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado, ao shopping ou ao clube de compras e comprometa-se a comprar apenas o necessário. É difícil fazer isso? É difícil fazer uma lista do que você realmente precisa e você conseguirá se disciplinar para olhar para essa lista quando estiver lá no estabelecimento para comprar? Então, se é difícil você fazer esta lista, né, o que você pode fazer é uma lista que vai se repetir para alguns meses, apenas riscando ou acrescentando alguma necessidade. Quem sabe seja necessário fazer uma lista mental. Eu não confio na minha memória, então tem que ter isso por escrito. Outra coisa, nessa questão de não comprar por impulso é resistir às promoções. Comprar um produto que você não precisa só porque está em promoção é desperdiçar. Cuidado com as compras online também. Já tive experiências tristes com isso. A experiência de não receber o produto e depois ter uma dificuldade enorme para reaver o dinheiro. Receber um produto com baixíssima qualidade, então a foto é maravilhosa, mas o produto às vezes, isso é desperdício, porque em muito pouco tempo você vai estar jogando aquilo fora. E é importante responder aquelas perguntas clássicas, né? Pelo menos 3 delas. Eu preciso disso? E não se esqueça,
muitas vezes você já tem aquilo que está sofrendo a tentação de comprar, né? Talvez não esteja novo, talvez não esteja nas condições ideais, mas se você já tem, para que adquirir um novo, né? A outra pergunta é: eu posso? Isso significa cabe no meu orçamento? E a outra pergunta é: se eu esperar até amanhã, ainda vou lembrar que queria fazer esta compra? Porque às vezes é isso, né? Uma tentação momentânea que no dia seguinte já passou, você já venceu. Então seja realista quanto ao produto ou ao serviço que estará adquirindo. E mesmo que você realmente precise, há que se perguntar quanto ao potencial para ser algo que proporcione satisfação a longo prazo e se vale o custo-benefício que você está pagando. Outro conselho do Dr. Jim é: atenção com as compras e compromissos de grande porte. O que podemos colocar na categoria de grande porte aqui? Várias coisas, não é verdade? Mas vai depender do tamanho do seu orçamento. Por exemplo, existem alguns produtos eletrônico que são caros, alguns deles chegando ao custo de um carro usado, não é verdade? Então, preste atenção, você precisa realmente disso e neste momento, às vezes um curso, especialmente aqueles de longa duração, isso tem que ser visto à luz do orçamento. A compra de um carro ou de um terreno, de um apartamento, de uma casa, enfim, eu já ajudei gente a fazer avaliação e arquivar um desejo de compra. Por quê? Porque o orçamento não comportaria. Especialmente, me lembro de uma situação bem específica, deu-se a entrada e depois haviam parcelas intermediárias para as quais os recursos não estavam previstos. Uma situação dessa é comprometedora para o orçamento. E eu já acompanhei algumas situações onde a compra foi efetuada sem essa necessária avaliação se o orçamento comportaria e perdas significativas aconteceram, tá? Por exemplo, carros comprados, financiados, que foram confiscados depois de algum tempo por falta de pagamento. Prejuízo razoável para a família. Por quê? Porque as parcelas não foram pagas, o carro foi busca e apreensão. Você sabe, né, que isso acontece. Entenda que o vendedor é treinado para quebrar as suas resistências. O sistema é criado para te forçar a fechar o negócio imediatamente, uma vez que, entre aspas, a oportunidade é única, ou é por tempo limitado, ou está se esgotando. Duvide disso, tá? Ouça o que afirma Provérbios 14, versos 15 e 16. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Nós precisamos ser prudentes e sábios, especialmente quando envolve recursos. Precisamos usar de cautela e ver bem onde estamos pisando. Não podemos ser impetuosos nem irresponsáveis. Deixe-me contar-lhe uma experiência, no mínimo, engraçada. Eu e a Ildete nos programamos para períodos de 15 dias no primeiro semestre e 15 dias no segundo semestre, sempre fora do período de temporada. A razão é óbvia, né? É menos trânsito, é menos gente disputando os espaços para onde eventualmente vamos e o valor é menor. Numa dessas vezes eu entrei num daqueles sites que oferecem hospedagens em hotéis. Eu encontrei um hotel fazenda que nos agradava, um hotel em chalés com pensão completa na região ali de Sorocaba. E no site aparecia assim, últimas unidades. Bom, haviam alguns chalés lá, mas eles falavam últimas unidades disponíveis. Mesmo suspeitando da tática, tratei de fechar o negócio, né? Faltava um mês para as nossas férias.
E quando nós chegamos no local, os únicos hóspedes éramos nós. Imagine você. Piscina exclusiva, restaurante exclusivo, o cozinheiro nos abordava no café da manhã perguntando o que nós desejávamos para o almoço e nos abordava no almoço perguntando o que nós desejávamos para o jantar. E foi assim os 5 dias que lá estivemos. Somente no 5º dia é que chegou um outro casal lá. Então, duvide destas propagandas que tem por aí, tentando forçar você a fechar negócio. Você não precisa fechar negócio imediatamente. Aliás, é bom ver talvez em 2 ou mais sites. Um último conselho: busque ter um estilo de vida abaixo dos seus recursos. Exemplos. Você pode morar numa casa que custa 800 mil? Se acomode em uma que custa 600. Você pode comprar um celular de 5 mil, mas um de 3 atende suas necessidades? Ajuste-se a este. Você pode comer num restaurante onde os pratos custam em média R$100 por pessoa? Se contente com um onde o mesmo prato custa 80. Você pode comprar roupas que custam R$300? Busque outlets onde você pagará 250. Você pode se hospedar em hotéis onde a diária é de R$500, o casal. Encontre hotéis onde você poderá pagar 400 e às vezes até menos. Seja cauteloso com seu dinheiro, optando por um estilo de vida mais simples. Este é um dos fatores que explicam a riqueza de algumas pessoas e de algumas famílias. Meus queridos e queridas, fico por aqui na esperança de que alguns desses conselhos do Dr. Jim façam diferença em sua vida. Forte abraço a todos. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma noite com a Roda dos Esclarecedores e agora é aquele momento de oração, né? Os pedidos de oração que chegam através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, e eu vou estar lendo aqui os pedidos que chegou até nós, né? E peço também que os irmãos estejam comigo nesse momento orando por esses pedidos. A irmã Cirlei Dantas, ela pede oração por sua amiga Josefa. A mesma retornou ao hospital com pneumonia e está respirando com a ajuda de aparelhos. Também pede oração pela família dela. A irmã Patrícia Rosa, ela pede continuidade das orações por sua saúde e também pela saúde de sua mãe. A mesma teve um começo de infarto. O irmão Moisés Mota, ele agradece pela misericórdia e bondade do Senhor, pois a sua filha Sheila conseguiu uma oportunidade de emprego. A irmã Irani Rodrigues, ela pede oração pela libertação de seu marido dos vícios e agradece por ele ter acompanhado ela no culto. Também pede oração por sua cunhada Sheila, que está no hospital e quase 1 ano devido a uma cirurgia na qual acabou pegando uma infecção bacteriana. A irmã Lloyd, ela pede oração pelo irmão Fábio, facilitador do Rever, que se encontra na UTI em estado gravíssimo. Ela pede também oração pelas suas férias em família. A irmã Maria Alcilene, ela pede oração por sua saúde mental. O irmão Marcelo Batista, ele pede oração pelos pastores, diáconos, irmãos da igreja, pelo DCF, pelo AGE e por sua família. E agradece por tudo que o Senhor tem feito por ele e por sua família. A irmã Sandra Sanches, ela pede oração por sua colega de trabalho, pois a mesma tenta prejudicá-la. Também pede oração para que uma porta de emprego se abra para seu genro. A irmã Priscila Ferreira, ela pede oração, pois terá uma entrevista para oportunidade de emprego. A irmã Carmen Tavares, ela pede continuidade das orações pelo Heitor, filho de sua amiga. Os médicos ainda não conseguiram descobrir o que houve. E por seu irmão Dario, que foi realizar exames para a cirurgia.
A irmã Cilei, ela pede oração por sua irmã Silmara, George e Felipe, por um milagre na vida deles. Agradece, pois sua viagem aos Estados Unidos está sendo uma bênção. O irmão Roque, ele pede oração por sua família, pelos homens da PIBG, por um despertar espiritual nos membros, por avivamento espiritual, por uma unidade e pela vida ministerial. O irmão Alberto Henrique, ele pede oração, pois irá realizar uma cirurgia nas pernas. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é santo. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus, ó Pai, de graça. Pai querido, queremos, ó Pai, rogar ao Senhor agora nesse momento, pelos pedidos que aqui foram citados, ó Pai, pelos agradecimentos, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha de encontro, Pai, com aquilo que é, ó Pai, para que a boa mão do Senhor seja para com cada pedido, Deus. Pai querido, lembramos, ó Pai, do pedido da irmã Cilei Dantas, Pai querido. Ela pede, Senhor, por sua amiga Josefa, Senhor Jesus, pelo retorno ao hospital com pneumonia, está respirando com a ajuda de aparelhos, Deus. Pai querido, assim também oramos, Pai, também pela sua família, pela família dela, Senhor Jesus. Pai querido, rogamos pelo pedido da irmã Patrícia Rosa. Ela pede continuidade das orações por sua saúde e também pela saúde de sua mãe. A mesma teve um começo de infarto. Ó Deus, que o Senhor possa grandemente, Senhor, estar, ó Pai, operando, Senhor, nessas vidas, Senhor Jesus. Ó Pai, rogamos ao Senhor, agradecido junto com o irmão Moisés Mota, Senhor Jesus, pela porta de emprego, ó Deus, que o Senhor abriu para a sua filha Sheila, Pai querido. Agradecemos, Senhor, pela esta oportunidade, Senhor, que o Senhor concede a ela, Deus. Pai querido, e a alegria do irmão, Pai. Assim também rogamos ao Senhor, junto com a irmã Irani, Pai querido. Ela pede, Senhor, pela libertação de seu marido, Deus, dos vícios, Pai querido. Ó Deus, sê com ele, Pai. Livra ele, Pai, desses vícios, Senhor Jesus. Pai querido, também ela agradece, Deus, por ter acompanhado ela ao culto, Deus. Ô Senhor, que alegria que a irmã sente, Pai. Assim também ela pede, Senhor, oração por sua cunhada, Sheila, que está, ó Deus, hospitalizada, Senhor, e quase um ano já, Senhor Jesus. Uma cirurgia na qual acabou pegando uma infecção bacteriana. Pai querido, entre, Senhor, com providências ali, Senhor, nos medicamentos, Senhor, com os médicos que estão cuidando dela, Deus. Em breve a irmã possa estar relatando aqui, Senhor, a cura, Senhor, desta infecção, Pai querido. Ó Deus, assim também rogamos ao Senhor, ó Pai, junto com a irmã Lloyd, Pai querido. Ela lembra, Senhor, e pede, Senhor, que oremos pelo Fábio, Deus, facilitador do Reveiro, ó Pai querido. Ó Deus, ele encontra naquele leito de hospital, na UTI, Deus. Pai querido, Senhor, um estado gravíssimo, Pai. Mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Ó Deus, entre, Senhor, com providência nessa vida, Senhor Jesus. Pai querido, rogamos, Senhor, por ele, Pai, pela sua família, Deus. Pai querido, lembramos também, Deus, ó Pai, a irmã pede, Senhor, também pelas férias, ó Pai, da sua família, Senhor, que ela estará saindo, Pai. Acompanhe, leve e traga ela debaixo da tua proteção, junto com a sua família, Deus. Pai querido, assim rogamos ao Senhor, ó Pai, pela irmã Maria Alcilene. Pai, ela pede, Senhor, por sua saúde mental, Pai. Ô Senhor, Pai, cuide, Senhor. Ó Deus, Pai, restaura a mente da irmã, Pai querido, ó Deus. Entre com providência ali, Senhor, na sua mente, Pai. Ô Senhor, assim também rogamos ao Senhor, junto com a irmã Lenisvalda, Pai. Ela pede oração também, Senhor, por sua saúde mental, Pai. Ô Senhor, Pai querido, rogamos ao Senhor, Senhor, por essas vidas, Pai. Cuida delas, Pai. Livra elas dessas coisas mentais, ó Pai amado. Sua saúde mental, Pai. Assim rogamos ao Senhor também, junto com o irmão Marcelo, Pai Batista, Senhor. Pai, ele pede, Senhor, pelo pastor dessa igreja, Deus. Pastor Vandeir, ó Deus. Cuida deles, cuide dos diáconos, Pai. Cuide, Senhor, ó Pai querido, dos irmãos, Senhor, que são, Pai,
que estão na liderança, Pai, que estão no grupo gestor, ó Deus, cuide dos presbíteros, Pai querido. Ó Senhor amado, tenhas misericórdia, Pai, que a sua graça, Pai, venha sobre cada um desses, Pai. Assim também rogamos ao Senhor, ó Pai, pelo DCF, pela GE, Pai, e por suas famílias, Pai querido. Ó Deus, agradecemos juntos, Pai, pelo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, para cada família, Senhor. Ó Deus, assim rogamos ao Senhor, ó Pai. Assim pedimos pela irmã Sandra Sanches, Deus. Ó Pai, ela também, Senhor, ela pede, Senhor, oração por sua colega de trabalho, Deus. Pois a mesma, Pai, tenta prejudicá-la, Senhor Jesus. Ô Pai, entre, Senhor, com providências ali, Pai, para que essa colega da irmã, Pai, possa se despertar, ó Deus, e saber, ó Pai, que a irmã é diferente, Pai querido. Ó Deus, rogamos ao Senhor, ó Pai, também por uma porta de emprego para o genro dela, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, que abra a porta, Senhor. Assim também a irmã Priscila Ferreira, Senhor. Ela pede, Senhor, também, Senhor, por a entrevista que ela irá fazer, ó Pai, por uma porta de emprego também, Deus. Pai, esteja, Senhor, operando, Senhor, abrindo essas portas, Pai. Ó Senhor Jesus, rogamos ao Senhor também com a irmã Carmen Tavares, Pai querido. Ela pede, Senhor, que continuidade das orações pelo Heitor, o seu filho, o filho de sua amiga, Pai, que os médicos ainda não conseguiram descobrir o que houve, Deus. Ó Senhor, e por seu irmão Dario, Senhor, que foi realizar também exames para a cirurgia, Deus. Ó Pai, assim rogamos também, Senhor, pelo pedido da irmã Cilei, Deus. Pai querido, ela pede, Senhor, que oremos pela sua irmã Silmara, Deus, pelo Jorge, pelo Felipe, Pai querido. Ela pede por um milagre nessas vidas, Pai. Oh, Senhor, e ela também agradece, Pai, pela viagem, Senhor, ali aos Estados Unidos, que está sendo uma bênção, Pai. Que o Senhor esteja com ela, Pai, na ida e na volta, Pai querido. Oh, Senhor, assim rogamos também, Senhor, pelo pedido do irmão Roque, Pai. Oh, Senhor, o presbítero aqui desta igreja, Deus, que tem feito, Senhor, o trabalho aqui, Pai amado, com os homens da PIBG, Senhor. Pai querido, ele pede que haja um despertar espiritual, Pai, nesses membros, Pai, por um avivamento espiritual. Oh, Senhor, por uma unidade, Senhor, de vida ministerial, Pai querido. E rogamos também por sua família, pela sua esposa, suas filhas, Deus. Oh, Senhor Jesus, Pai, esteja com esses irmãos, Pai querido. Assim também pedimos pelo Alberto Henrique, Deus, que irá realizar uma cirurgia em suas pernas, Pai. Esteja preparando os hospitais, Senhor Jesus. Prepara os médicos e os aparelhos ali, Senhor. Oh, Senhor Jesus, anestesia, Pai. Senhor, que em breve possamos estar, ó Deus, com ele, Pai, agradecendo, Senhor, já, Pai. Oh, Senhor, abençoa, Pai querido, tudo o que será feito, Senhor. Oh, Pai, assim rogamos ao Senhor, Pai, peço ao Senhor pela vida desta igreja, Pai querido, que tem pregado o seu evangelho, Pai, que tem salvado almas aqui neste local, Pai, pois assim nós oramos e queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Glória a Deus. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.